A história de Roma. A história de Roma se inicia com a fundação de um pequeno povoado na Península Itálica em 753 a.C. Com o tempo, esse povoado veio a tornar-se uma cidade-estado. Em sua origem, Roma foi uma monarquia, até que essa realeza caiu em 509 a.C. Roma, então, passa a ser uma república, passando a ser chefiada por 2 cônsules, eleitos anualmente pelos cidadãos e aconselhados pelo Senado, seguindo as regras impostas por uma constituição. Ocuparam a Península Itálica, além dos romanos, outros 2 povos, os etruscos, ao norte, e ao sul, os gregos, que possuíam colônias como Síbaris, Tarento, Crótona, Cumas e Nápoles, uma região chamada Magna Grécia. Estes povos muito influenciaram a cultura romana. Nos 2 primeiros séculos que se seguiram, a República expandiu-se, utilizando-se de conquistas militares e alianças, até que veio a ocupar a Península Itálica inteira. Em 146 a.C., os romanos arrasaram as cidades de Cartago, anexando o norte da África, e Corinto, anexando a Grécia ao seu império, transformando Roma na cidade mais importante da parte ocidental do Mediterrâneo. Entre os anos 140 e 37 a.C., Israel possuía um reino independente, que fora conquistado através da revolta dos Macabeus 2 décadas antes. Da dinastia Asmoneu, que controlava Israel nesse período, vinham os sumos sacerdotes que assumiam o controle do governo. No ano 63 a.C., acontecendo uma guerra civil em Jerusalém entre o sumo sacerdote Hircano II e o sumo sacerdote Aristóbulo II pelo trono da dinastia dos Asmoneus, o general romano Pompeu recebeu um pedido para intervir nesta guerra civil. Pompeu entra em Jerusalém com a ajuda de Hircano II e cerca o monte do templo por 3 meses e vence a resistência judaica. Nesse tempo, o general Pompeu chega a profanar o templo de Jerusalém ao entrar no Santo dos Santos. Pompeu transforma a Judéia em um reino cliente, subordinado a um procurador romano. Recolocou Hircano II como sumo sacerdote, mas retirou-lhe a coroa, passando Roma a reconhecê-lo como um etnarca. Em 37 a.C., Herodes, o Grande, foi posto pelos romanos como rei da Judéia. A República Romana durou 5 séculos, onde senadores e magistrados e suas conquistas militares lhes garantiram o domínio do mar Mediterrâneo. Mas diversas guerras civis e conflitos políticos fizeram com que, em 27 a.C., o Senado romano atribuísse a Otávio poderes absolutos e foi-lhe concedido um novo título, Augusto, assinalando desta forma o fim da República. Assim, uma nova forma de governo autocrática tem início, liderada por um imperador. Na autocracia, o poder do líder é absoluto e ilimitado. Este era o mapa romano quando foi encerrada a República. E durante o Império, a extensão territorial aumentou consideravelmente. Foi no período em que Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, governava, que Jesus Cristo nasceu. E foi durante o governo do segundo imperador, Tibério César, que Jesus exerceu seu ministério.
Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10. E foi ainda durante o governo de Tibério César que aconteceu o julgamento de Jesus, sendo Pôncio Pilatos o governador romano da província da Judéia. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. João capítulo 18, do versículo 33 ao 40. Considerando Jesus inocente, Pilatos tentou soltá-lo, como está escrito. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João capítulo 19, versículo 10 ao 12. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado.
João capítulo 19, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo utilizou-se de um recurso previsto nas leis romanas, o apelo para César. Uma vez que as leis garantiam a um cidadão romano o direito de requerer uma audiência com o imperador, caso entendesse estar sofrendo injustiças no seu processo. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Atos capítulo 25, do versículo 10 ao 12. O imperador romano que governava Roma quando o apóstolo Paulo apelou para César foi Nero. No ano 476 d.C., o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído do trono. Tal evento colocou fim no Império Romano em sua porção ocidental. A chamada queda de Roma aconteceu quando ela já não conseguia mais impor seu domínio em seu vasto território. Roma, hoje, é a capital da Itália. Sua população é de mais de 2.800.000 habitantes. Inscreva-se no canal, assista outros vídeos. Até a próxima.